Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Garcia, da FECAP, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, e vim falar com vocês hoje aqui sobre um assunto muito em voga atualmente, muito debatido, muito discutido, que desperta muita curiosidade, né, em todos, e principalmente aí no mundo das finanças, que é o termo ESG. Né? A gente tem lido muito aí de um ano para cá, né? Desde o início da pandemia, isso daí se tornou mais forte. Então vamos lá por partes, né? Assim como é o próprio ESG, né? São três palavras aí que a gente vai tratar um pouco mais de profundidade, mas vamos por partes. Então, primeiramente a definição, né? Então o que vem a ser ESG, que é uma sigla, né? Em inglês, que retratam questões que as empresas adotam nos fatores ambientais, então é o E do environment, né, ambientais, os fatores sociais, né, que é o S, e o G da sigla ESG, que são os fatores de governança que as empresas adotam. Então, muito bem, o que seria isso daí? São medidas que as empresas praticam nessas três esferas, né, dessa sigla ambiental, social e de governança, lembrando, né, não é só fatores ambientais. Então, ele amplia aí para fatores sociais, como, por exemplo, a composição de mulheres e negros no corpo diretivo de uma organização. E no item G de governança, por exemplo, o quanto que a empresa, a sua conduta, né, em relação a questões dentro da empresa, como o assédio moral, assédio sexual, racismo e até mesmo questões de improbidade administrativa, por exemplo, pagamento de suborno, né? Pagamento de propinas de suborno a políticos. Então, esses fatores é o que retratam a sigla ESG. E por que isso é importante, né, atualmente? O que tem acontecido, aí, para a gente entender melhor essa importância da sigla ESG, a gente tem que olhar um pouco o mundo, né? Porque no Brasil as coisas acontecem sempre um pouco mais tardias, né? Mas o que está acontecendo no mundo, né, e principalmente do ano passado para cá, no mundo desenvolvido, nós temos uma situação onde uma boa parte, né, representativa da sociedade possui uma educação financeira, né, mais voltada, inclusive, para realizar investimentos, né, fazer a chamada poupança, não é isso? Aplicações. E o que acontece? E principalmente, né, em executivos, né, das grandes empresas tem isso, uma característica, né, muito grande, funciona até da remuneração deles. Então, existe uma parcela muito grande da sociedade nesses países que aplicam em fundos exatamente para visualizar a sua aposentadoria no futuro, né? Então, eles levam isso muito a sério, né, a questão da aposentadoria, então eles fazem essas aplicações em fundos. E o que acontece? E os fundos, geralmente, quando se aplica em fundos, né, as administradoras dos fundos de investimentos, elas têm que fazer a alocação desses recursos no mercado de capitais. E aí tem que escolher aquelas empresas que vão ter, ou que garantam, né, uma perenidade ao longo do tempo, ou seja, que garantam uma sustentabilidade, mas uma sustentabilidade mais ampla, né, ou seja, de valor a longo prazo. Né, essa é a palavra-chave. E para garantir esse valor a longo prazo, as empresas têm, sim, se preocupar com esses fatores ESG, ambientais, sociais e de governança, porque no meio do caminho de um tempo, né, de operação dessas empresas, alguns fatores, a gente tem vários exemplos na nossa história recente, podem prejudicar fortemente as empresas, seja na sua reputação, seja em fatores concretos, operacionais. Vou pegar exemplos aqui no Brasil, né? Vou voltar agora para o Brasil, depois eu volto lá para o mundo desenvolvido. A gente tem os casos aqui da empresa Vale, né? Com a tragédia lá em Brumadinho, por exemplo. Temos mais recentemente o caso do Carrefour, lá em Porto Alegre, né? Com a morte de uma pessoa, não é isso? Então, isso pode, de alguma forma, fora casos que envolvem questões de corrupção aos governos, como também no Brasil a gente tem vários exemplos. E isso pode ocasionar uma certa volatilidade, né, turbulência, inclusive,
nas ações da empresa, que vai refletir, obviamente, no fundo de investimento e, consequentemente, nas pessoas que confiaram a sua riqueza, né, os seus investimentos nesse fundo. Então, é uma pressão enorme, agora voltando para o mundo desenvolvido, é uma pressão enorme desses fundos para que as empresas realmente se engajam de verdade nesses fatores, esses 3 fatores ambientais, sociais de governança. Só para ter uma ideia, a gente pega um dos maiores fundos, né, que é chamada BlackRock, que investe bastante em questões de ESG, eles têm, né, nos seus ativos mais de 7 trilhões de dólares, o que corresponde a 5 vezes o PIB do Brasil. Então, isso só para dar uma dinâmica do quão forte que é, por exemplo, uma empresa, né, que lida com esses fundos de investimento. Olhando agora o lado do Brasil, como eu falo, a gente ainda estamos engatinhando, patinando, nisso até por questões diversas, né, culturais e econômicas mesmo do Brasil, que é muito diferente do que a gente tem lá do mundo desenvolvido. Aqui no Brasil, por exemplo, o levantamento da Ambima, que é uma instituição, né, do mercado de capitais, mostra que a gente tem em torno de 700 milhões de reais em fundos voltados a ESG, que assim, é um número pífio, corresponde a 0,13% do total, né, dos ativos de fundos de investimento aqui no Brasil. Então, a gente tem um longo percurso, né? Então, essa minha primeira introdução aqui era apenas para falar sobre o ESG e a importância, o porquê que está sendo crescente isso, não aqui no Brasil, né, primeiramente no mundo, né, mas aqui no Brasil, né, de uma forma tardia, nós também vamos seguir, né, esse ritmo, tá? Muito bem, tem outros fatores, aí eu falei de fundos de investimento, mas o próprio olhando o mercado financeiro também tem incentivado, engajado as empresas e os executivos das empresas, obviamente, as práticas, né, de ações nesses 3 fatores ESG. A gente vê iniciativas da Bolsa de Valores, por exemplo, né, embora na Bolsa são poucas empresas, né, que estão dentro da Bolsa, que negociam suas ações em Bolsa, mas a gente tem vários índices relacionados a esses 3 fatores. Né? A gente tem, desde quando, né, o novo mercado, a Bolsa lançou lá em 2000, mas nós temos, posteriormente, outros índices de governança corporativa, né, logo na sequência. Depois a gente tem um índice só de sustentabilidade, lá em 2005, né, o chamado EASY. Tem um índice de carbono eficiente também. Então, a gente tem iniciativas por parte da Bolsa de Valores, tem outras iniciativas, mais por empresas de consultoria que acabam compilando e consolidando indicadores, né, e acabam fazendo indicadores de desempenho das empresas nessas 3 métricas. Né, como, por exemplo, a gente tem a Thomson Reuters, né, que hoje, por meio de uma base de dados da empresa Refinitiv, ela compila esses dados do mundo inteiro, né, de países do mundo todo. A Bloomberg também, ela tem um score de ESG, também já há muito tempo. Agora, a dúvida é, né, bom, e como mede, né, como que as empresas medem, ou como que essas empresas de consultoria chegam a esses scores, né, a esses índices de desempenho em ESG? E aí tudo depende muito da prestação de contas que as empresas fazem. O que a gente tem tradicionalmente são as demonstrações financeiras, apoiadas fortemente na contabilidade. Mas lembrando que a contabilidade é uma ciência de mais de 500 anos de existência e que, portanto, os demonstrativos das quais as empresas preparam e das quais todo o mercado financeiro, né, se apoia. Pois bem, então as empresas precisam fazer essa prestação de contas, né, de fatores, então não só nas questões, né, financeiras tradicionais, por meio dos demonstrativos contábeis, mas também de informações não financeiras, porque muitas informações financeiras são impactadas por esses fatores de ESG. E isso as empresas acabam fazendo por meio da divulgação dos seus relatórios. Então, de novo, o mercado como um todo, a sociedade está acostumada aos modelos tradicionais de relatórios financeiros. E o que precisa agora é uma padronização dos relatórios não financeiros. Então,
existem diversas iniciativas no mundo para fazer uma padronização desses reports. Então, essa, digamos assim, que é o que a gente tem de desafios pela frente, né? O primeiro desafio, que é o mercado financeiro entender a importância, né, do ESG na análise de investimentos, isso acho que já está acontecendo. O segundo fator, que são os executivos das empresas também entenderem que precisam, sim, né, praticar ações e divulgá-las. Eu acho que a gente está numa terceira fase, que é a padronização, como divulgar isso, né, essas informações. E aí tem várias iniciativas, uma delas, inclusive, pela Fundação Internacional de Normas Internacionais de Contabilidade, o chamado IFRS, na qual, ano passado, eles colocaram em audiência pública, de outubro até dezembro, uma possível nova norma, onde vai padronizar esses relatórios com informações não financeiras. Então, tem um caminho futuro. Aqui no Brasil também tem várias iniciativas, pela própria CVM, aqui no mercado de capitais, com instrução normativas, que está em audiência, inclusive, agora nesse início de ano de 2021, para também incluir informações ESG nos relatórios, né? No caso, o chamado formulário de referência que as empresas têm que entregar para a CVM. Mas, assim, só para a gente, então, voltar um pouquinho, o ESG, ele não é antigo, não é algo novo, né? Veio à tona agora, mas a gente pode dizer que é uma iniciativa já muito antiga e que a ONU tem um papel fundamental, né, para fortalecer as discussões, né, dessas questões de impactos ambientais, sociais e governança, desde lá a Conferência das Nações Unidas, né, do Meio Ambiente, lá em 1972, mas acho que a grande mudança mesmo foi na virada para esse século, especificamente no ano 2000, com o chamado Pacto Global, que a ONU lançou, então que várias empresas aderiram, assinaram esse Pacto Global. Então, a partir lá do ano 2000, que acho que o fator ESG, como a gente conhece hoje, ele começou a tomar corpo por parte das empresas, porque até então era uma discussão muito estéril, né, que ficava só nos organismos internacionais, entre os países, mas não chegava até as empresas. Hoje, isso é tão forte, essa aproximação, né, entre ONU e as empresas, que além do Pacto Global de 2000, vamos pegar mais recentemente as ODS, né, os chamados Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, lançado em 2015, né, pela ONU, das quais, então, a gente tem 15 anos, uma Agenda 2030, para aderir aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esses 17 Objetivos, eles quebram em 169 metas, e dessas 169 metas, ele abre em 252 indicadores. E, curioso, uma dessas metas, a de número 12, que é sobre produção e consumo sustentável, tem um indicador lá, que é um indicador de número 12.6.1. E se verificar lá o que a ONU pede, é o número de empresas que publicam as suas informações não financeiras integradas com as demonstrações financeiras. Então, isso é uma agenda, né, de 15 anos, já se foram 5 anos, e a gente está discutindo ainda uma forma de padronização de como ocorrerá essa integração de informações financeiras e não financeiras, mas está no caminho, né? Acho que até 2030, durante agora essa década, a gente tem um desenvolvimento nesse sentido, e as empresas podem, então, cumprirem com o que está estabelecido nessa ODS. Muito bem, então essa é toda a história sobre ESG, né? O que a gente tem hoje, o destaque, né, que ela se deu nos dias atuais, e um pouquinho aí só para falar de onde ela surgiu, né? Mas fica para uma próxima, outras discussões sobre esse tema, ok? Muito obrigado.